E aí, galerinha, voltamos para fazer a nossa revisão. Uma revisão bem rápida, porque nossa aula foi muito tranquila, né, professor Jorge? Falamos sobre turismo e agora chegou aquele momento de a gente reforçar os principais pontos falados na primeira parte da aula. Beleza? De olho na tela. Vamos lá. A aula 22.2 é a nossa aula sobre turismo do estado de Rondônia. A gente iniciou falando a aula sobre a definição de turismo. Então, o que é o turismo? É o fenômeno de aspecto social, cultural e econômico diretamente relacionado com o deslocamento de pessoas para lugares fora do seu ambiente, como falamos, né, professor Jorge? Então, quando falamos do turismo, ele faz parte do setor econômico terciário, que além de serviços, né, que é o setor de turismo, também compreende aí o setor de comércio terciário. Beleza. Falamos dos tipos de turismo, professor Jorge. Pois é, falamos desse turismo ecológico, muito ligado à natureza, aventura, que também está relacionado ao ecológico, né? Ao lazer, todos eles ali estão tudo junto e misturado. Exatamente. Né? O gastronômico já está relacionado mais à questão da cultura e da culinária local. Falamos da questão do turismo religioso, que está relacionado à religião de uma determinada localidade, algum Muito festejo, bem. não é isso? Étnico, que está relacionado à visita, por exemplo, a tribos indígenas, para conhecer aquela cultura lá daquele povo. A questão cultural está relacionada, essa visita a lugares históricos de uma sociedade que pode ser até uma sociedade que tem essas estruturas medievais, como ali na Espanha, Muito bem. França, não é isso? Manaus, Belém, Porto Velho, é isso? Muito o bem. ecoturismo está bem relacionado ao turismo ecológico e o natural, que também é relacionado ao ecológico, ao ecoturismo. Falamos do tipo de turismo da saúde. Muitas pessoas viajam por questão de saúde, né? Muito bem. Você falou aí do Hospital do Amor, acaba por movimentar a economia local. Exato, professor Jorge. E aí falamos também da questão de saúde, que acaba sendo também um lazer, como fontes termais ali na região de Goiás. Muito não é bem, isso? exato. E esse turismo de negócio que ocorre quando as pessoas viajam para trabalho, no entanto, aproveitam por outras oportunidades para fazer qualquer um desses outros tipos de turismo. Muito bem. É isso? Beleza. E falamos sobre a importância do turismo, né? Que ele transforma a economia e as sociedades. Exato. Proporciona desenvolvimento e possíveis melhorias na infraestrutura, que inclusive eu disse que isso também ocorre e deveria ser ao contrário em algumas situações. Primeiro ter melhoria de infraestrutura para depois melhorar o turismo. Muito bem. É isso? Promove inclusão social, gera emprego e renda, ok? E valoriza a região. Muito bem. Falamos na aula sobre a questão do turismo em Rondônia, né, que a Setur elaborou uma cartilha que apresenta a questão dos atrativos turísticos do estado de Rondônia. Ela dividiu em Polo 1, Polo 2, Polo 3, Polo 4, Polo 5, Polo 6 e Polo 7. Depois você pode aprofundar mais sobre cada área turística do estado de Rondônia. Durante a aula também falamos aí da participação das atividades no valor adicionado bruto do PIB de Rondônia 2018-2019 e percebemos que o setor de serviços tem uma participação de 68,2% do PIB de Rondônia. E como a gente está falando de turismo, esse setor de serviços é realmente o setor de serviços e comércio, que é o terciário da economia, né, professor Jorge? É isso aí. Mas a participação do turismo na economia não chega nem a ser 2% do PIB de Rondônia, professor. Exatamente. Precisa, como eu falei durante a aula, precisa ainda ser muito melhorado isso aí. Exato. É isso? Com certeza. Fazendo um melhor mapeamento, fazendo um fomento daquela região para que circule a economia ali, melhore a renda das pessoas, que aquele espaço geográfico seja conhecido. Muito bem. Não só pelo rondoniense, mas como pelo Brasil e mundo, né? Exatamente. Beleza, galera? Agora é com vocês, momento da atividade. Daqui a pouquinho a gente volta
para fazer a correção. Tchau. Tchau! Pronto, galerinha, voltamos agora para fazer a nossa correção da atividade sobre essa aula de turismo que foi tranquila demais, né, professor Jorge? Tranquilo, é um assunto que hora ou outra está em algum concurso, né? Exato. Então, vale a pena a gente ter pelo menos uma noção, não é isso? Sobre turismo em Rondônia. Muito bem. Mas e aí, como é que tu acha? Foi suave demais. Suave? Suave demais. Acertaram tudo, será? Certamente, meu amigo. Fechou, então. Vamos lá, de olho na tela. Então, atividade sala, nosso momento aí de resolução da atividade. Questão, vamos lá. O turismo ecológico evidencia-se em relação a qualquer outro tipo de turismo tradicional em virtude das iniciativas de viajantes que se deslocam do seu local de origem em busca de áreas relativamente pouco conhecidas, de grande exuberância natural, com objetivos específicos de estudo, admiração e prazer. Acredita-se que, no Brasil, existam mais de 500 mil de pessoas que praticam o ecoturismo. E já está marcando aqui na atividade, né? No total de 50 milhões no mundo. Marque a alternativa que corresponde, vamos lá, professor Jorge, ao turismo ecológico em Rondônia. Alternativa A já está marcada. Reserva Extrativista Lago do Cunhã. Aí tem na B, Casa de Cultura em Van Marrocos. Pois é, mas aí já está falando que é uma casa de cultura, né? É um turismo cultural, né? Cultural. Palácio Rio Madeira. Palácio Rio Madeira seria uma espécie de turismo político, será, né? Exatamente, né? É onde está o poder, né? O poder executivo, né? Do estado de Rondônia. Muito bem. Que é um conjunto de vários palácios ali na Farquhar. Muito bem. Festa do Leite. Pois é, e também não está relacionado à questão e nem à festa do Divino, que seria uma festa religiosa, né? Então, o turismo ecológico, a gente vai encontrar a reserva extrativista Lago do Cunhã. Isso, e aí, o aluno conseguiria matar essa questão só associando turismo ecológico à reserva extrativista. Não é isso, Rogério? Exatamente. Questão 2. Mesmo sem conhecer, né, professor? Mesmo sem conhecer. Exatamente. No que diz respeito ao turismo religioso, este é uma modalidade que movimenta um grande número de peregrinos em uma viagem pelos mistérios da fé e da devoção. Marca a alternativa que corresponde ao turismo religioso em Rondônia, Rogério. Agora é turismo religioso, né, professor Jorge? Então, a alternativa A está falando da festa do Tambaqui. A festa do Tambaqui seria um turismo gastronômico, né? Exatamente. Olha aí, a festa dos frutos também gastronômico. Arraial Flor do Maracujá seria cultural. Exatamente. Vale das Cachoeiras, um ecológico. Ecológico. E sim, festa do Divino seria a resposta correta, Rogério. Beleza, isso mesmo. Então, a gente tem a festa do Divino, né, que vai acontecer naquela região ali do Guaporé, né? Isso. Essa festa bem expressiva, que não acontece só aqui em Rondônia, acontece em outras partes do Brasil. Isso. Mas aqui em Rondônia, principalmente na região do Vale do Guaporé. Ali na questão do Costa Marque, né, acontece divino. Construção, né? A questão 3 começa com a construção realizada entre 1907, olha aí o período, ó, 1907 e 1912, que atraiu migrantes do Brasil e do mundo e foi a responsável pelo desenvolvimento aqui da capital, que é Porto Velho, né, professor Jorge? E teve como objetivo principal desta área o escoamento aí de produtos como a borracha. Então, olha só. Tranquila demais. Além de... Tá contando uma história aí, Rogério. Exatamente. Né? Então, esse turismo aí está relacionado à própria história de Rondônia. Né? Exato. Então, essa aí o aluno já está muito familiarizado. Refere-se a qual ponto turístico de Rondônia? A. Linhas telegráficas. B. Parque natural. C. Rodovia BR-364. D. Estrada de ferro Madeira-Mamoré. Ou letra E. Porto Graneleiro. E aí, professor? Tranquilo. Exatamente, ó. Tá falando lá de 1907, 1912. E a gente falou em aulas passadas sobre a questão aí da rodovia BR-364, que foi muito importante para esse fluxo migratório em direção a Rondônia,
mas ela não corresponde a esse período, né, professor Jorge? Muito bem. Outra situação que nós temos aí, ó, o Porto Graneleiro. Lá em 1907, 1912, já tínhamos o Porto Graneleiro, professor Jorge? Nem imaginava. Só tínhamos o Porto Velho, né? O Porto Velho, né? Isso. Mas Graneleiro não, sem chance também, não tinha nesse período. A linha telegráfica, né? Também já existia. Muito bem. Ela já existia. O aluno poderia até confundir com as linhas telegráficas de Rondônia. Porém, as linhas telegráficas não têm relação com esse contexto da borracha. Né, professor Jorge? São as expedições que aconteceram aqui em direção a Rondônia. Parque Natural. O Parque Natural... Foi um dia desse que fizeram. Exatamente. Praticamente antes desse tempo aí que estão pedindo na questão. Nada disso. 1907, 1912. Lá onde é o Parque Natural era uma grande floresta mesmo. Na verdade aqui era um grande parque natural. É verdade. Em 1907 e 1912, um grande parque natural. Então, a alternativa correta só pode ser a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Tranquilo essa questão, professor Jorge? Estava muito suave na nave, Rogério, porque Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Essa questão é interessante, sabe por quê, Rogério? Por quê? Porque evidencia um conhecimento histórico para responder uma questão de turismo. Muito Olha só que bem, legal, né? Bem o aluno bolado, que viu né? ali as aulas, nossa, que a gente falou sobre a questão do primeiro ciclo da borracha, segundo ciclo da borracha, viu isso com mais riqueza de detalhe nas aulas do Beto e do Lorismar em História de Rondônia. Muito bem. Então, meu amigo, tenho certeza que todos acertaram essa questão, Rogério. Então, fechou. Fechou? Fechou. Vamos lá. Questão 4. Na composição do PIB do estado de Rondônia em 2019, tá? Falamos na aula. Aparece a seguinte distribuição. Agropecuária, 13,9%. Indústria, 16,5%. E serviços, com a maior participação, de 69,6%. Em relação à economia de Rondônia, marque a atividade do setor primário que tem a maior participação no PIB. Tranquila demais, professor Jorge? Vamos lá. Temos aí, ó, a construção civil. B, pesca. C, pecuária. D, produção de vinho. D, aí, né, indústrias extrativistas. Então, olha só, observação dessa questão. Marque a alternativa do setor primário que tem a maior participação no PIB. Tranquilo, professor Jorge? Tranquilo. Então, olha só, temos indústrias extrativistas, como está falando aí. E aí, indústria extrativista, se é uma indústria, faz parte do setor primário? Não, é indústria. É indústria que faz parte... Setor secundário. Secundário. A produção de vinho. Essa produção de vinho hoje é bem mecanizada, bem industrializada. Também ele teria essa possibilidade de tirar rapidamente, isolar, tirar essa alternativa aí como a possível resposta da questão. Então já eliminava ela de primeira, né? A produção de vinho. Outra coisa, falamos de produção de vinho em Rondônia. Pois é, né? Será que com esse calor aqui no nosso clima equatorial, quente e úmido, temos produção de vinho? Produção da uva? Não. Sem chance, né, professor Jorge? Então, vamos eliminar a D e a E. Aí temos B, a pesca, e a A, construção civil, e a C, pecuária. Falamos durante aulas passadas sobre a pecuária do estado de Rondônia. É bem baixinha a pecuária de Rondônia, né? 15 milhões de cabeças 15 milhões. Então, só pode ser do setor primário que tem a maior participação pecuária. Isso. Imagina, Rogério, olha só, essa questão dizendo, imagina se fosse a pesca. Tinha que ter muito peixe no rio, Exatamente. Né? Para bater a pecuária. Exatamente. Mesmo na piscicultura aí, ia ter que ter vários tanques aqui no estado de Rondônia, né, professor Jorge? Isso aí. Vamos lá. Questão 5. Ponto de encontro dos rios na fronteira do Brasil com a Bolívia ocorre quando a água escura do Pacaás e a barrenta do Mamoré formam uma linha de divisão que percorre vários quilômetros sem se misturar. O encontro das águas do rio Mamoré e Pacás Novos
se tornou um fenômeno exuberante que atrai diariamente dezenas de turistas brasileiros e de outros países. A região turística mencionada no texto está localizada no município de A. Nova União, B. Costa Marques, C. Vilhena D. Guajará-Mirim ou letra E. Theobroma. e tranquila também demais Tranquilo, Rogério. esta alternativa, professor Jorge. O aluno lá de Theobroma pode falar: "Ei, aqui não tem nada disso não é essa questão não." Então ele já cancelou Theobroma, né? Exatamente. Então já era isso aqui. Não Ó, pode ser. lá na Nova União falamos do Vale da Cachoeira, né? Isso, Então, sem chance. sem chance. Costa Marques, a gente lembra aí do Forte Príncipe, né, professor Jorge? Isso, então não pode ser. Lá na Vilhena, a gente lembra do Poço de Rondon. Isso. Então, só sim. sobrou uma aí, professor. Pronto. A região de... Guajará-Mirim. Muito bem, que foi falada durante a aula, né? Questão 6. O local é o palco do parapente, esporte de aventura na modalidade de voo livre, realizado de 3 rampas na localidade. É uma área de turismo no município de Ouro Preto, do Oeste. E é conhecida como A. Vale das Cachoeiras, B. Morro Chico Mendes, C. Serra da Ponte Preta, D. Real Forte Príncipe da Beira E ou E. Pico do Traco. Olha só. Vamos lá. Então, a gente está falando que a galera lá faz o voo livre. né? Exatamente. É um esporte de aventura, é um Aham. turismo de aventura. E na Isso? nossa aula tinha, né? Não tinha essa Sim, imagem, né? Exatamente. Do Estamos falando voo. do Morro Chico Mendes. Exatamente, galera. Então, olha só, foi suave demais as questões sobre turismo, beleza? Qualquer dúvida em relação, pega o material, faz a revisão, né, professor? É isso aí. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau.